Boa noite, acho que a gente está entrando já, está informando para o pessoal. Vou aguardar o pessoal entrar para a gente iniciar aqui a nossa leitura. Hoje é o segundo capítulo. Carolzinha, boa noite. Maria Luísa, boa noite. Vitor, boa noite. Vitor está com um livro agora, que maravilha, ele me contou. Oi, Flor. Oi, Carolzinha. Seja muito bem-vinda, amiga. Oi, Vitor. Boa noite, gente. Dia das crianças, né? Dia de todos nós, dia dos nossos filhotes. E aí, como vocês passaram o dia hoje? Aqui foi legal, foi bem tranquilo, bem descontraído, cuidando dos filhotes. É isso, Vitor, tá com o livro agora, que ótimo. Nathalie Cruz, boa noite, Nathalie. Que maravilha, sejam todos bem-vindos. Entramos hoje 2 minutinhos depois, né? 19h02. Eu estava ajustando aqui umas coisinhas, mas tá tudo certo. Boa noite. Dos Freitas, boa noite. Quatro Amores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Nick Seu Bando, Nick, boa noite, Nick. Amo essa página, amo o Niquinho. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Dia das Crianças, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, para quem é da religião católica. Enfim, um dia tranquilo, né? Um dia pra gente estar em casa, cuidar dos nossos pets, cuidar da nossa família, relaxar um pouco, cuidar da nossa saúde. Doraci, boa noite, Doraci. Seja muito bem-vinda. Muito bom tê-la por aqui. E dá um beijo na Lori. Lori, muito linda e muito amada. Gente, eu vou começar a fazer Quatro Amores, boa noite. Vou começar a fazer falar umas coisinhas, né? Que eu sempre falo no início. Isso, Vitor, a história é linda, já o início é emocionante. Dia feliz hoje, Nick. Nick Seu Bando, que maravilha. Dia muito feliz. Nick hoje estava lindo lá na página, vi lá ele com Leleco. Duas fofuras lindas e maravilhosas. Então, gente, hoje vamos para o segundo capítulo, né, do nosso livro. O livro Alex e Eu, de Irene Pepperberg. Juro que daqui para o final do livro eu tô super craque nesse sobrenome dela. Mas vamos lá. O primeiro capítulo foi muito emocionante, né? Eu terminei, finalizei e assim, tava me contendo realmente, porque foi muito emocionante em vários aspectos, né? Hoje conversei um pouco com Carol de Nick Seu Bando e a gente tava fazendo umas reflexões, aliás, desde ontem também, né? Que ontem eu realmente precisei de um tempo para me recuperar. Hoje o nosso capítulo é um pouco maior, então eu vou ver se eu consigo dar um pouco mais de velocidade à minha leitura, tá, gente? Eu vou tentar, mas também para não atropelar, né? Porque a nossa proposta é ir tranquilo, mas eu vi que tem mais páginas do que ontem, né? Do que o capítulo 1. Então a gente vai iniciar o capítulo 2 na página 33. E aí, eu queria falar para vocês. Jean, boa noite, Jean, seja muito bem-vindo. O que eu queria falar para vocês é que vocês fiquem muito à vontade para fazer os comentários de vocês aí nos comentários. Eu não vou ter condição de estar lendo todos, me desculpem, né? Mas assim, como eu vou estar lendo aqui, eu não vou poder me concentrar nos comentários de vocês. Aqui e acolá eu paro, dou uma pausinha para dar uma lida. Mas assim, vocês fiquem muito à vontade para trocar ideia entre vocês aí, que é bem legal, tipo uma comunidade mesmo, para comentar sobre o livro, né? Sobre alguma coisa que esteja passando no momento, enfim. Fiquem à vontade, eu queria falar isso. Eu queria falar também que a minha tela, eu tô com um problema no meu celular, que a tela tá muito louca, então se ela ficar dando zoom e voltando, por favor, não se preocupem com a tela, escutem a leitura, né, que é o que importa, e foquem no livro de vocês, quem tá com o livro, e a gente vai tocando adiante. Eu tenho outro aparelho aqui, mas eu preferia esse porque a imagem é melhor, mas se ao longo nossa caminhada aqui do projeto não der certo, eu vou para outro aparelho mesmo, não tem problema. Então, e aí a próxima live, eu tô pensando em fazer no próximo sábado,
E aí eu gostaria de saber de vocês se às 17 ou 18 horas, qual seria o melhor horário. Mas eu vou colocar nos stories ao longo da semana uma pesquisazinha para vocês colocarem, tá certo? A resposta. Então, em linhas gerais é isso. Fiquem muito à vontade para conversar aí entre vocês, como se a gente estivesse numa sala de leitura, né? Fiquem, entrem, puxem uma cadeira e sintam-se bem à vontade, tá? Eu vou começar a leitura, porque como eu falei, esse capítulo é um pouquinho maior que o outro. Então, vamos lá, né? Página 33, capítulo 2, o início. Vou respirar. Vamos lá. Minha ligação com as aves é antiga. Começou na infância, quando ganhei do meu pai um filhote de periquito no meu aniversário de 4 anos. Era uma trouxinha verde emplumada, coroada por uma cabecinha irrequieta. Fiquei observando enquanto aquela pobre coisinha tremia de ansiedade, trocando os pezinhos no poleiro com rapidez e piando experimentalmente. Pipi, pipi, pipi. Depois empinou a cabeça, olhou-me, empinou a cabeça de um jeito diferente, olhou-me novamente e piou com mais segurança. Pipi, pipi, pipi. Fiquei petrificada. Olá, passarinho. Foi minha vez de apresentar-me com minha voz de criança. Ah, então ela falou assim, né? Olá, passarinho. É como a gente ainda fala, né? Com os nossos. Em seguida, abri a portinhola da gaiola, ofereci o meu dedo indicador e o periquito deu um passo à frente e subiu no meu dedo. Eu o ergui para nos olharmos e disse: Olá, passarinho, quem é você? Como se chama? Vamos chamá-lo de Corky, disse meu pai. Corky era o apelido que ele tinha na infância e eu não sabia o porquê. Não, falei, o passarinho é meu, vou chamá-lo de... Embora tenha tentado de todas as maneiras lembrar o que disse, a verdade é que esqueci o nome pensado com tanta rapidez naquele momento. Aquela trouxinha verde foi tão importante em minha infância e acabei bloqueando o nome dela. Engraçado, eu também não lembro o nome da infância. Vanessa, seja bem-vinda. Bianca também. Boa noite. Muito bem-vinda. Aquela trouxinha verde foi tão importante em minha infância e acabei bloqueando o nome dela. Vou chamá-lo de sem nome para poder seguir com a história. Aliás, não é um nome de todo inadequado, porque na ocasião eu mesma me sentia uma entidade sem nome. Era filha única e não havia outras crianças em nossa vizinhança no Brooklyn. Todos os amigos dos meus pais moravam longe e os filhos deles eram muito mais velhos que eu. E minha prima, Arlene, 6 meses mais nova que eu e, portanto, uma amiga em potencial, morava no Queens, o que parecia uma grande distância naquela época. Sendo assim, as visitas eram raras. Enfim, não poderia haver nome melhor. Minha mãe era o que naquele tempo chamávamos mãe geladeira, fria e distante. Nunca me abraçava espontaneamente, nem me dizia palavras amorosas. Nunca brincava comigo, nem lia para mim. Meu pai lecionava em uma escola primária durante o dia e a noite. Graças ao auxílio do governo, estudava para se graduar. Além disso, tomava conta da mãe doente, ou seja, eu quase não o encontrava. Até o dia que sem nome entrou em minha vida. Eu havia sido uma solitária, sem ninguém com quem conversar, a não ser eu mesma. Agora éramos dois, sem nome e eu. Enlouqueci de alegria. Finalmente tinha um companheiro, alguém com quem conversar, alguém que apareceu para se devotar a mim. Ai, que lindo. A casa dos meus pais no Brooklyn situava-se na Utica Avenue, não muito distante da Eastern Parkway. Gente, já falei pra vocês, né? Dei um desconto aí ao meu inglês, porque tá enferrujadíssimo e ele é bem nordestino, mas isso é o de menos, o que importa é a história, né? Era uma região tão urbana quanto se possa imaginar. Morávamos no segundo andar de uma casa de 2 andares, construída no final do século XIX, que papai herdara de meu avô.
A escada que levava ao nosso apartamento parecia aos meus olhos de criança íngreme demais e infinita. No térreo havia uma loja que sempre era alugada para o primeiro que pudesse pagar. Nos fundos havia uma casinha de hóspedes onde morava meu tio, Harold. Dificilmente o encontrava. Era um apartamento muito grande, com 2 quartos de frente para a rua, um dos meus pais e o outro, um dos meus pais. Lembro como conseguia dançar assim com a idade que tinha e o que pensava enquanto dançava. Mas ainda me lembro da sensação de liberdade e alegria que sentia com a música. Meu quarto ficava nos fundos, com vista para o quintal. Gostava especialmente do papel de parede com motivos circenses, elefantes, tendas e palhaços. Nos fundos também estava o escritório do meu pai, onde esculpia figuras de argila, geralmente cabeças humanas, em suas poucas horas de folga. Voltou, gente, tá? A internet tá ruim. A internet tá ok, gente? A internet parou, foi, pessoal? Vocês me falam, por favor. Tá tudo certo? Obrigada, Jean. Valeu. Achei que a internet tinha caído. Ok, ok, gente. Tá certo. Então vamos lá. Página 36. Adorava observá-lo enquanto narizes, lábios e orelhas emergiam da argila inanimada como num passe de mágica. Áudio parou, mas já voltou. Tá bom. Ok. A porta do escritório tinha vista para uma espaçosa varanda, amurada e pintada de branco. No verão, colocava uma piscina inflável ali para eu me divertir sozinha. Por todos os lados, vasos de flores multicoloridas. Meu pai dedicava horas absorto a elas, tal como quando esculpia. Quando mais tarde nos mudamos para uma casa, essa atenção voltou-se para o cultivo de violetas africanas no porão durante o inverno e de um assombroso jardim durante o verão. Eu passava a maior parte da manhã assistindo a programas infantis na televisão. Depois, às vezes desenhava, desenvolvendo o pouco do talento que herdara do meu pai. Outras vezes pintava os livros de colorir que ganhava da minha tia. Meus pais desaprovavam o gasto de dinheiro em coisas como essas, ou talvez não tivessem dinheiro para gastar. E então meu pai desenhava círculos e outras formas em folhas de papel para eu colorir, tal como fazia nos
Voltou, pessoal. Voltou agora. Voltou agora. Voltou agora, gente. Ai, gente, é a minha tela que tá fazendo tudo. Voltou, né? Vou ficar de olho nisso. Onde paramos, hein, gente? Eu tava falando da porta do escritório, da piscina inflável. Vocês pegaram aí. Eu vou voltar. Eu vou começar da página 36, não é melhor? Vou começar da página 36. O pai desenhava para ela colorir. Ótimo, Vanessa. Obrigada, valeu. Certo. Certo. Achei. Nunca ganhava brinquedos, sobretudo porque meus pais também não os ganhavam durante sua infância. Segundo parágrafo, página 36. Obrigada, Nathalie, valeu. Eu passava a maior parte da manhã assistindo a programas infantis na televisão. Depois, às vezes, desenhava, desenvolvendo o pouco do talento que herdara do meu pai. Por outras vezes, pintava os livros de colorir que ganhava de minha tia. Meus pais desaprovavam o gasto do dinheiro em coisas como essas, ou talvez não tivessem dinheiro para gastar. E então, meu pai desenhava círculos e outras formas em folhas de papel para eu colorir, tal como fazia nos ovos de Páscoa. Nunca ganhava brinquedos, sobretudo porque meus pais também não os ganhavam durante sua infância. E por isso era algo no qual eles nem pensavam. Tanto papai quanto mamãe faziam parte de uma primeira geração de americanos. Meus avós maternos eram romenos e os paternos lituanos. E ambos tinham passado por grandes privações. De todo modo, não me preocupava com brinquedos. Era feliz brincando com potes e panelas, destampando e tampando o bule de café, mas o meu brinquedo favorito eram os botões. Minha mãe tinha uma gaveta cheia de botões. O pai dela trabalhava no comércio de aviamentos e deixava um suprimento fabuloso de botões de todos os tipos. Passava horas e horas brincando com eles, classificando-os em categorias, algumas óbvias como tamanho, cor e forma, e outras que eu mesma inventava. Às vezes me sentava à mesa de café, organizando meticulosamente, classificando cuidadosamente. Outras vezes deitava no chão do meu quarto, espalhava os botões e os observava bem de perto, como se fosse um caleidoscópio, que tinha inventado e que frequentemente parecia ter vida própria. Fosse qual fosse a brincadeira, o que eu queria mesmo era brincar sem fazer bagunça, como era constantemente advertida pela minha mãe. Nossa, a mãe dela era bem dura, né? Então, sem nome, entrou na minha vida e na minha rotina diária. Empoleirava-se no meu ombro e piava muito enquanto eu assistia à TV ou pintava. Mas assim como eu, ele preferia a gaveta de botões. É lógico, né, gente? Quando me entregava a rotina de classificá-los, sem não me bicava as pilhas e puxava os botões com o bico. Tornou-se um verdadeiro jogo fazer com que minhas tentativas de impor uma ordem suplantassem a grande energia destruidora que ele tinha. Nós também gostávamos de brincar com a máquina de escrever do meu pai. Ficava no escritório dele, do tipo manual, com um carro que corria até o início da linha quando uma alavanca era empurrada e soava como um animado bing quando um martelinho batia no sino. Antes da chegada de Sem Nome, eu passava muito tempo tamborilando aleatoriamente no teclado, deslizando o carro de volta. Bing, milhares de vezes. Fiz muito isso, gente. Mas depois Sem Nome entrou em cena e o jogo tornou-se muito mais divertido. Empoleirava-se no carro da máquina. Minha Nossa Senhora, aquela máquina. Quem já teve máquina de escrever, que eu acho que a maioria aqui não teve, não tem noção. O carro faz assim, ó. Zum! Empoleirava-se no carro da máquina enquanto eu apertava as teclas e se sacudia a cada batida do martelinho. Parecia adorar quando o carro corria de volta e fazia ecoar o bing. Piava animadamente e saltava de felicidade.
Sem nome, nunca aprendeu palavras, nunca falou comigo e nem precisava, até onde me dizia respeito. Conversava o dia inteiro com ele, sobre tudo e sobre nada, e ele me olhava como se entendesse e piava entusiasticamente de volta. Para uma criança de 4 anos e meio de idade que carecia de companheiros e amor, Sem Nome tinha muito para dar. Barbara Kingsolver escreveu em seu livro Animal Dreams: crianças privadas de amor refugiam-se na magia. Olhando para trás, não consigo imaginar magia maior em minha vida de então que a intimidade e o amor que tinha pela minha trouxinha verde emplumada, o meu Sem Nome. Que lindo, né, bichinha? Mamãe tinha uma boa razão para tanta amargura. Quando se casou, trabalhava como guarda-livros em um escritório de arquitetura, um emprego que ela adorava. Esperava alçar melhores cargos. Logo engravidou e isso significou o fim de sua vida profissional. Era 1948 e naquela época as mulheres não voltavam ao trabalho depois que davam à luz. Não teve outra escolha senão desistir do emprego e da esperança de realização. Ficou amargamente ressentida. Deixava bem claro, realmente de maneira explícita, que o motivo de sua ruína, de sua escravidão, era eu. Que dureza, né, gente? Passava parte do dia obsessivamente ocupada em lavar e passar roupas, em limpar o apartamento, em cozinhar, ainda que não gostasse de comer. E depois limpava tudo outra vez. Na outra parte do dia, saía para fazer compras e em algumas ocasiões me arrastava junto. Uma vez, pouco antes de Sem Nome entrar em minha vida, nós duas fomos à padaria comprar pão fresco. O que era um luxo, pois costumávamos comprar pão de forma. Lembro-me bem porque o incidente foi muito doloroso e atordoante para mim. Além do que, tornou-se um ícone do que era a minha vida. A balconista pegou um biscoito e me ofereceu com um sorriso aberto. Olhe, disse, quer um biscoito, garotinha? Eu era extremamente tímida, simplesmente por interagir muito pouco com os outros, sobretudo com pessoas estranhas, o que me tornava socialmente inapta, mesmo para uma criança de 4 anos. De cabeça baixa, com os olhos cravados no chão, talvez esperando que este me engolisse para não lidar com a situação, estendi a mão e peguei o biscoito. Não disse uma única palavra. A mulher deve ter estranhado minha mudez e meu comportamento estranho e disse: o que se diz, garotinha? Não fazia a menor ideia do que ela estava falando, porque mamãe não me ensinara o que dizer em circunstâncias assim, ou em qualquer outra. Ai, gente, que triste. Não me lembro o por favor e o obrigado. Acho que mamãe pensava que eu acabaria aprendendo por osmose. E lá estava eu parada, que nem um poste, de cabeça baixa e morrendo de vergonha. Bem, então vai ter de me devolver o biscoito, disse a mulher, talvez para me provocar. Devolvi o biscoito, tentando desesperadamente não chorar. Mamãe ficou mortificada. Achava-se educadíssima. Pediu desculpas esfarrapadas pelo meu embaraço e minha timidez e me empurrou porta fora até a rua. Durante o caminho de volta, brigou comigo por tê-la envergonhado na frente da esposa do dono da padaria. Eu não fazia a menor ideia do que estava falando. Tudo o que pude compreender é que, de alguma maneira, tinha me comportado mal e a envergonhado. Ai, gente, que duro para uma criança, né? Tão nova. Agora imagine pegar essa mesma criança ingênua, socialmente inapta e sem amigos e jogá-la na escola do bairro aos 5 anos de idade. Depois imagine que é a única criança branca da classe. As outras crianças gozavam de mim o tempo todo. Meu cabelo era engraçado, minha pele era engraçada, enfim, foi muito traumático ter de sair subitamente de um estado de isolamento no apartamento silencioso dos meus pais e mergulhar naquela pequena sala de aula com outras 30 crianças barulhentas. O escárnio era o que mais me torturava. Tenho certeza de que as crianças não eram intencionalmente cruéis, estavam apenas sendo crianças. Mas o resultado era o mesmo. Pouco tempo depois, comecei a ficar muito doente, apresentando todo tipo de sintomas, faltando à escola e, obviamente, sofrendo de alguma coisa. O pediatra não encontrou nada de realmente sério e o meu pai levou-me a um psicólogo infantil, que disse mais ou menos o seguinte: essa escola é um ambiente tóxico para ela. Tem de sair de lá. Ai, graças a Deus, né? O pediatra deu algum toque.
6 meses depois, nos mudamos para a Mentone Avenue, em Laurelton, no Queens, não muito longe da minha tia, irmã da minha mãe, do meu tio e da minha prima Arlene. A casa deles ficava ao norte do Merrick Road e a nossa ao sul, uma parte menos nobre do bairro, onde as casas faziam limite com os trilhos da ferrovia de Long Island. A vizinhança era de casas simples, apertadas, separadas por pequenas passagens e com quintais relativamente grandes, construídas no pós-guerra para o retorno dos soldados. O efeito que o lugar produzia era homogêneo e indefinido, mas prazerosamente arborizado em comparação com a outra vizinhança no Brooklyn. No nosso quintal tinha uma enorme amoreira que atraía os pássaros durante o verão inteiro. E devido ao amor que passara a sentir por eles, fiquei fascinada. Papai colocou um alimentador de pássaros e assim podíamos observá-los o ano todo. O quintal dava para a ferrovia e a casa tremia cada vez que um trem passava. Com a repetição da barulheira e da vibração, logo os trens se tornaram familiares e me acostumei. Ao contrário de Arlene, que, quando me visitava, morria de medo só de pensar que um trem poderia sair dos trilhos, invadir o quintal e nos matar. Foi uma mudança boa para o meu pai, porque podia se dedicar mais à paixão dele pelas flores. Plantava e replantava com muita constância. O jardim era sua alegria, o seu amor. Para mamãe quase nada mudou, se bem que a diferença de ambiente a deixava contrariada. Ela e meu pai brigavam verbalmente o tempo todo e eu quase sempre fugia para o sótão, a fim de escapar das palavras ríspidas que trocavam. E também costumava usar o sótão para ler e desenhar. Obviamente, meus pais estavam lidando com seus próprios demônios, mas eu ainda era criança e não tinha consciência disso. Tudo o que sentia eram as consequências. Mamãe perdera a mãe aos 16 anos e a tarefa de cozinhar e cuidar da casa onde convivia com 3 irmãos e o pai recaiu sobre ela. O pai não permitiu que terminasse os últimos meses do ensino médio e isso deve ter sido terrível para ela. Já adulta, precisava de alguém que cuidasse dela para que não fosse obrigada a cuidar dos outros mais uma vez. Seu medo contínuo, medo de qualquer coisa nova, medo de se perder quando o papai dirigia o carro, medo de dirigir, talvez estivesse enraizado nos tempos incertos de privação pelos quais passara na infância, e depois do terror que deve ter sentido quando seu jovem marido foi para a guerra e ela passava o mês inteiro sem receber notícias. Era atraente, extremamente fotogênica, sempre elegante quando saía e perpetuamente à espera do impossível. Ai, gente, a infância dela, né? O que é que vocês estão achando, hein? É de verdade o início de tudo, né? Esse capítulo. Vamos lá. Com o passar do tempo, compreendi que o temperamento vulcânico do meu pai e a necessidade obsessiva que tinha de controlar tudo e todos fazia parte de um trauma de guerra. De vez em quando falava um pouco sobre a guerra, mas em termos vagos. Que triste, né, Nathalie? Muito triste. Também estou gostando muito, né? Porque tá começando bem do início, né? É a história, cada um que conta sua história, né, gente? Vamos lá. De vez em quando falava um pouco sobre a guerra, mas em termos vagos, na maioria das vezes sem dar muita importância. Quando eu tentava obter mais detalhes, ele mudava de assunto ou fazia uma piada, geralmente sobre a inaptidão dos seus comandantes, bem ao estilo Mesh. Era evidente que não queria fazer comentários sobre os horrores da guerra. Não fazia muito tempo, descobri que participou da Batalha das Ardenas, Batalha do Bolsão, tendo vivido cenas de tremenda carnificina e semanas de privação que o deixaram ferido, tanto física como psicologicamente. Meu pai e minha mãe lutavam em silêncio contra o passado. As minhas próprias lutas por companhia melhoraram no Queens. Depois da morte de Sem Nome, tive uma sucessão de periquitos que ainda estão na minha memória. O verdinho, o azulzinho, diversos Charlie Bird e outros mais. De baixo custo, não duravam muito porque ninguém sabia direito como alimentá-los e muito menos pagavam $5 para um veterinário cuidar de um passarinho doente.
O primeiro verdadeiramente falador foi Charlie Bird, número 1. Considerando que me lembro dele e dos outros, causa estranheza não conseguir me lembrar da identidade do sem nome. Demais, né, Doraci? Demais, demais mesmo. No que diz respeito à companhia humana, tive um processo lento. Eu era uma autêntica nerd que usava óculos tipo gatinho de armação azul com lentes fundo de garrafa. Admito isso com toda tranquilidade e tenho fotos da época para provar. Eu, inclusive, pulava algumas séries na escola. De novo, me sentia socialmente inapta por estar sempre cercada de crianças mais velhas. Os que estavam presentes na minha primeira festa de aniversário no Queens, Arlene, minha prima, e o homem que estava pintando o desastre decorativo que era a nossa casa nova. Acho que a princípio as pessoas ficaram desconfiadas, perguntando-se que tipo de família se interessaria em comprar uma aberração arquitetônica como aquela. E acharam melhor nos evitar. Meu Deus do céu. Mas depois de muito tempo comecei a fazer algumas poucas amizades. E então descobri que não era a solitária nata e a reclusa social que imaginara, mas também não posso dizer que era popular. Durante o verão, a maioria das crianças da vizinhança ia se divertir nas colônias de férias. Eu ficava em casa, andando de bicicleta pela vizinhança e lendo freneticamente uma paixão que partilhava com meu pai. Não faz muito tempo, Arlene me fez lembrar que nós líamos até na mesa de jantar. Não é surpresa alguma que tenha me fascinado quando li Dr. Dolittle e lá estava eu a tagarelar com Charlie Bird número 1. E lá estava o protagonista do livro que aprendeu a conversar com os animais e a entender o que diziam. Dizem que o primeiro animal com quem Dr. Dolittle começou a conversar era um papagaio cinzento africano chamado Polinésia. Eu vivia sonhando isso acordada, imaginando que um dia conseguiria entender a fala e os pensamentos dos animais. Ai, a gente, me arrepiei, que coisa linda. Aí nasci uma cientista, né? Já estava se encaminhando. Eu tinha uma grande amiga no ensino médio, Doris Wiener, e alguns poucos amigos, rapazes em sua maioria. A nossa ligação se devia principalmente ao fato de sermos muito estudiosas. A maior parte do grupo não se concentrava, mas Doris e eu nos voltávamos para a ciência de corpo e alma. Entre as muitas garotas da classe, éramos as únicas que se interessavam pelo assunto. Estudávamos nos anos 1960 e éramos consideradas, então, esquisitas e definitivamente não desejáveis, como as outras garotas. Também nos discriminavam por sermos inteligentes, por fazermos parte de um grupo de uns 50 alunos que frequentava aulas especiais. Nos meus últimos anos do ensino médio, eu já era uma nerd de carteirinha. Estava com 14 anos do meu primeiro ano do ensino médio, 2 anos mais nova que a maioria dos colegas de classe. As garotas exageravam na maquiagem do momento e desfilavam roupas cheias de estilo. Eu quase não usava maquiagem, no máximo uma linha fina de delineador marrom e precisava me virar com roupas de segunda mão. Apesar disso, desenvolvi uma certa autoconfiança, parcialmente devido ao florescimento de uma paixão pela música clássica. Lembra das valsas de Strauss? E pelo teatro. Tornou-se habitual conseguir ingressos bem mais baratos para os shows da Broadway e do Carnegie Hall, como prêmio ao nosso destacado desempenho intelectual, e eu amava cada minuto daquelas excursões e comecei a me dar conta do meu valor intelectual. Eu era extremamente analítica. Comecei a perceber essa minha parte analítica quando fui apresentada a tabela periódica de elementos nas aulas de química. Nossa tarefa era aprender aquela tabela, um desafio gigantesco de memorização, com seus 90 e poucos elementos dispostos em fileiras e colunas, e depois saber como os elementos reagiam uns com os outros. Fui abençoada com um certo grau de memória fotográfica, e aprender a tabela não foi um problema. Pelo mesmo motivo, eu me dava bem em história e francês, por exemplo. Primeiro memorizei a informação sobre os elementos e logo tive um lampejo de que deveria haver padrões e uma ordem que tornava tudo previsível. Descobri, por exemplo, que uma vez que soubesse como o sódio reage, também saberia como o potássio reage.
Uma vez decorado o lugar onde cada elemento se situa na tabela, também se saberia como reage com outros elementos. Adorava isso, adorava a previsibilidade dos padrões. Não se tratava de memorizar um punhado de besteira, tratava-se de lógica, e assim me vi seduzida por uma beleza que me compelia. Eu também... Gente, minha conexão, eu vou... Tá ok, gente, minha conexão deu uma caída assim, mas voltou, eu acho que voltou. Voltou, gente. Minha conexão tinha dado uma baixinha, tá ok? Massa. Obrigada, Carolzinha. Então, a previsibilidade dos padrões. Não se tratava de memorizar um punhado de besteira, tratava-se de lógica, e assim me vi seduzida por uma beleza que me compelia. Eu também era excelente no francês e ganhei muitos prêmios por isso, mas sabia que mais dia, menos dia, teria de me sustentar e aparentemente a ciência oferecia mais perspectivas do que as letras. Durante todo o tempo do ensino médio, me convenci de que teria de buscar uma carreira no campo das ciências biológicas. Não resta dúvida de que meu pai me encorajou nesse sentido, por interesse próprio. Ele queria ser bioquímico, mas a depressão e a Segunda Guerra Mundial interferiram. Após a epifania da tabela periódica, eu me dei conta de que queria ser química e não bióloga. Tinha sido fisgada. O bichinho da tabela periódica pegou ela. Estava tão empolgada que no verão que antecedeu a minha entrada na faculdade, resolvi participar de um grupo de 24 outros estudantes do ensino médio no Queens. Um grupo quase só de rapazes, para fazer um curso extensivo de calouros em uma escola de química. Era um curso equivalente ao ano escolar de química em pouco mais de 6 semanas das minhas férias e preferi isso a me divertir na praia ou fazer qualquer outra atividade normal dos adolescentes em férias. Achei que seria divertido, mas na realidade era uma viagem cansativa até o Queen's College, em Flushing, e isso não era nada face à dureza do próprio curso. Eu me saí bem, mas devo admitir que era absolutamente terrível. O que estava pensando? Mas teve um lado bom. Isso quase no final das 6 semanas. Estávamos na aula de laboratório e recebíamos orientações de um professor. Ele estava acompanhado de uma assistente que demonstrava explicitamente a sua infelicidade por ter de estar naquele lugar em pleno verão. Ele provavelmente estava amaldiçoando a hora em que foi indicado para cuidar daqueles fedelhos do ensino médio, impedindo-os de morrer dentro de um laboratório. O professor puto, né? Porque queria estar de férias. Ô, gente. As janelas estavam abertas porque fazia calor e um periquito amarelo entrou por uma delas por distração, é claro, e começou a voar assustado por entre o material do laboratório. Os bicos de Bunsen estavam funcionando e havia muito equipamento perigoso que poderia ser detonado pela curiosidade do periquito. O instrutor gritou histérico: "Tirem-no daqui! Tirem-no daqui!" Gente, onde essa mulher tá? Parece um periquito, é muito engraçado. Gritei de volta: "Calma, calma, está tudo bem, vou pegá-lo." Olha, imagina. Pedi para que todos apagassem os bicos de Bunsen e coloquei um pratinho com água em um dos cantos da sala, solicitando que ficassem quietos e calmos para não assustar ainda mais o passarinho. Pouco depois, ele pousou na borda do prato e começou a beber com vontade. Era evidente que o pobrezinho estava com muita sede. Consegui pegá-lo e o levei para casa. Planejava ficar com aquele periquito, mas Charlie Bird pensava diferente. Começou a brigar com o indesejado recém-chegado e tive de colocar um anúncio no jornal para tentar localizar o antigo dono. No dia seguinte, uma garota telefonou e disse em prantos: "Esse pássaro não é meu, mas acabo de perder o meu e estou realmente muito triste. Se ninguém quiser ficar com ele, eu quero muito." E assim o cedi com alegria, o que provavelmente Charlie Bird também sentiu para ela. Em momentos muito especiais, relembro o episódio e concluo que foi como se o universo estivesse tentando mostrar em que lugar estava o meu coração: na biologia.
particularmente nos pássaros e não na química, mas já estava decidida. A única questão era onde fazer a faculdade. Gente, são os sinais da vida, né? A vida manda sinal pra gente e às vezes a gente é difícil decifrar também e às vezes a gente não enxerga algumas coisas. Mas vamos lá. Eu pensava alto, e por que não? Acabara de me graduar em terceiro lugar em uma turma de 1.600 alunos e estava apenas com 16 anos. Nossa, garota prodígio, né? Essa menina. Menina à época, né? A princípio pensei na excelente Ivy League, em Cornell, porque outras garotas da escola tinham ido para lá, e minha prima também. Mas duas coisas aconteceram. Primeiro, meus pais souberam que eu poderia me preparar para a Ag School, em grande parte sustentada pelo Estado, e insistiram em que eu o fizesse. Economizariam muito dinheiro, mas isso dificultaria a minha especialização em química. Depois descobri que a cidade era um ovo. Tinha 14 bares e 2 cinemas. Descartei essa opção. Claro que estou brincando, mas o fato é que realmente queria um lugar com uma presença artística maior. Visitei Boston e me apaixonei pela cidade, devido às possíveis opções em relação à música e ao teatro. A escolha óbvia seria Radcliffe, o que significaria estudar em Harvard, que tinha um ótimo departamento de química. Ao comunicar esta escolha ao meu orientador, ele disse: "Por que não tentar Vassar?" Respondi: "A Vassar é uma escola para garotas. Por que desejaria ir para lá? Sou especializada em química." Ele então me surpreendeu sugerindo: "Tudo bem, por que então não se prepara para o MIT?" Fiquei chocada. O quê? Garotas não vão para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts? Vão sim, ele retrucou. Poucas, mas vão. Uma delas estudara na escola onde fiz o ensino médio. Ela iria para as festas de fim de ano e ele me arranjou um encontro. Sim, tem algumas garotas lá, ela disse. Na verdade, o MIT está tentando aumentar o número de alunas. Todo ano entram umas 20 ou 30 garotas. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi o que o instituto ficava perto de Boston e que valia a pena tentar. Radcliffe colocou-me em uma lista de espera. O MIT me aceitou e 5 meses após o meu aniversário de 16 anos, ainda precisando aprender muito sobre como levar uma vida social, sem mencionar que não fazia ideia de como poderia viver longe de casa, eu fiz as malas e ingressei naquele assustador baluarte machista do conhecimento. Levei Charlie Beard número 2 comigo, mas só no segundo ano, quando consegui um quarto apenas para mim. Desculpa, gente. Charlie Beard era minha companhia constante, para o meu consolo, naquele ambiente de alta pressão acadêmica que era e ainda é o MIT. Tentar competir com a violenta carga de trabalho, parte da cultura lá, é como tentar beber água de uma mangueira de incêndio. Isto combinado a hipernerdice, que também é parte da cultura do MIT, pode se tornar uma experiência solitária e miserável para o estudante, especialmente para uma garota não muito popular. Quando voltava de noite para o meu quarto, era sempre recebida por Charlie Beard, com um piado amoroso que me soava como uma dádiva depois de um penoso dia de estudo. Enquanto eu lia os textos indicados, ele alisava a plumagem verde com o bico e se punha a cantar e tagarelar. Mantínhamos uma conversa que geralmente era a única do dia não relacionada ao trabalho, pelo menos no início dos 4 anos que passei lá. Certa vez eu fui até o assistente de um professor para esclarecer algumas questões pendentes de uma reunião que ocorrera uma semana antes, e de repente ele disse: "Sei que pode parecer estranho, mas depois que você saiu da reunião naquele dia, o chão estava cheio de peninhas verdes." Quem nunca, gente, quem nunca foi para o colégio ou para o trabalho com uma peninha no cabelo ou um cocôzinho na roupa? O que era aquilo? Obviamente eram de Charlie Beard e deviam ter caído nas páginas do livro quando ele alisava as penas com o bico enquanto eu lia.
tinham se amontoado no chão enquanto o assistente e eu virávamos as páginas do livro. É uma das poucas lembranças dos meus primeiros anos no MIT que até hoje me fazem sorrir. Quem nunca, né, Carolzinha? Apesar da bolsa de estudos do MIT e da pequena ajuda enviada pelos meus pais, o meu dinheiro era apertado, devido ao custo excessivo do ensino, dos livros e do alojamento. Tentava economizar o máximo possível e nos últimos 2 anos eu praticamente vivia de suco de tomate, ovos cozidos, café instantâneo e um sorvete que comprava na pequena lanchonete do campus. O rapaz que me atendia logo notou a minha situação e passou a servir algumas colheradas extra de graça. A penúria financeira aliada à minha dificuldade de sociabilização deixou-me ainda mais fascinada pela química, especialmente a teórica, e pelo padrão, a ordem e a previsibilidade de suas equações. E também fiquei fascinada por um homem, David Pepperberg. David Pepperberg fazia doutorado no MIT, apenas, né, doutorado. Estava tendo problemas com química orgânica, meu forte na ocasião. Enquanto eu passava pela mesma dificuldade com eletricidade e magnetismo, o forte dele. E assim, um ajudava o outro. Em pouco tempo, estávamos namorando firme. A essa altura, me imaginava batalhando por uma carreira em química, provavelmente como professora universitária. Isso ainda deixava o meu pai um pouco desapontado, porque ele amava demais a biologia. Mas pelo menos a química era uma ciência verdadeira, ele dizia. O doutorado era, portanto, um próximo passo fundamental para mim. E como David ainda não tinha terminado a tese dele de PhD, eu não queria me distanciar muito de Cambridge. Quando me candidatei para Harvard com a intenção de fazer química teórica, os meus amigos disseram: "Você só pode estar maluca." O departamento de química de Harvard tinha reputação acadêmica no mundo inteiro e também era reconhecido mundialmente pelo seu machismo excessivo. Misericórdia. Raramente se via mulheres lá dentro. Mais tarde fiquei sabendo que, em relação aos outros departamentos, apresentava uma alta taxa de suicídios. E tendo sobrevivido àquela pressão estafante, a notícia não me causou surpresa. Ao mesmo tempo que apresentava a minha candidatura no ano de 1969, o governo dos Estados Unidos passava a negar isenção militar aos homens que estavam prestes a entrar na universidade. A princípio, a Guerra do Vietnã impulsionara o alistamento voluntário e, na ocasião, o substituía pelo recrutamento. O departamento se viu obrigado a aceitar um número maior de mulheres que de costume, porque precisava de assistentes de ensino. Eu era uma entre meia dúzia de mulheres de uma turma de 15 alunos. Logo tive uma visão clara de como as mulheres eram vistas no mundo da química avançada, voltado exclusivamente para o gênero masculino. David e eu ficamos noivos pouco tempo depois da minha entrada em Harvard e orgulhosamente passei a usar um anel antigo com um enorme diamante que pertencera à avó dele. Lembro um pouco antes da Páscoa, fui até a administração resolver uma formalidade do curso. "Oh, é um anel de noivado?" disse empolgada a mulher atrás de uma mesa. Assenti e estiquei a mão com altivez para que eu olhasse. "E quando é que você vai sair?" ela perguntou. Ai, gente, que acidez, né? Desnecessária. O feriado estava próximo e respondi: "Sairemos um pouco antes para a Páscoa, na quarta-feira, à tarde." Ela é ótima. A mulher olhou-me com um ar confuso, sacudiu a cabeça e disse: Não, não é isso. Você sabe o que eu quero dizer. Quando é que vai sair do departamento?" "E por que sairia?" retruquei, sem fazer a menor ideia do que ela queria dizer. Ela apontou para o meu anel e disse: "Porque está noiva." Como se a explicação bastasse. Obviamente, achava que eu deveria ficar em casa depois de casar para cuidar da casa do meu marido enquanto produzia bebês. Quando muito, com um tipo de trabalho desvalorizado como o dela, e certamente sem ocupar um espaço importante naquele departamento para não tirar o lugar de honra de um homem. Falei que não tinha intenção de largar o departamento e sair da sala. Não seria forçada a fazer a mesma coisa que minha mãe fez no passado. Casei-me com David
e ele se mudou para o meu minúsculo apartamento no segundo andar de uma casa de 3 andares na Hammond Street, bem atrás da Escola de Teologia de Harvard, uma das vizinhanças aconchegantes de Cambridge. Charlie Beard ficou com a gente. Charlie Beard está lá com eles, firme e forte. Não era uma vida fácil. David realizava experiências que podiam durar até 36 horas e chegava em casa nas horas mais estranhas. E eu frequentava cursos difíceis e tentava desenvolver um projeto de pesquisa. Poucos anos depois, o ardente caso de amor que antes eu tinha com a química teórica começou a esfriar. Parte da desilusão se deu pela mudança de percepção quanto aos meus projetos de carreira. Algumas mulheres da minha turma que não faziam química teórica e que, portanto, estavam mais próximas de doutorar-se, me disseram que vinham enfrentando um forte machismo no recrutamento de emprego. Ouviam perguntas como: você usa algum tipo de controle de natalidade? Ou, então é casada quando pretende ter filhos e largar o emprego? Isso aconteceu no início dos anos de 1970 e o movimento feminista ainda tinha uma longa estrada para trilhar. A própria matéria estava erodindo a minha paixão. Queria calcular como as moléculas poderiam interagir, como as reações se davam com base na compreensão de suas propriedades. E, em vez disso, passava cada vez mais tempo envolvida, rodando programas de computadores da IBM, fazendo cálculos longos e complicados que envolviam a digitação de um sem número de cartões perfurados e ainda passando horas a fio para descobrir o único estúpido erro que danificara o programa. Naquela época, os computadores eram primitivos e esse tipo de trabalho era exaustivo e enfadonho. Eu estava pronta para uma mudança, mas ainda sem plena consciência disso. Precisava então de um empurrão. Um famoso piromaníaco local providenciou o empurrão. Durante a noite de 8 de novembro de 1973, ele ateou fogo na garagem de 5 casas em Cambridge. Nossa casa na Hammond Street foi a única de sua lista incendiária. E, como os bombeiros da cidade estavam ocupados com as outras casas, tivemos de esperar a chegada de uma tropa com um caminhão de Somerville, uma cidade vizinha. A casa foi destruída e só tivemos tempo de pegar algumas peças de roupas. Felizmente, David entregara a sua tese 2 semanas antes. E Chet, nosso último periquito, morrera na semana anterior, vítima, acho, do monóxido de carbono que vinha da garagem do térreo. O incêndio nos transformara em pobres desabrigados. Harvard teve pena de mim e ofereceu um incentivo financeiro por um semestre. John Dowling, orientador do pós-doutorado de David, levou-nos para a casa dele em Lincoln, a cerca de 15 quilômetros de Cambridge. Em troca da hospedagem, eu fazia o jantar e, com David, ajudava a tomar conta dos 2 filhos dele. Em março, a PBS estreou a série Nova, dedicada à ciência e à natureza. Antes do incêndio, eu não teria visto o programa porque não tínhamos muito tempo para assistir à televisão. Mas como estávamos na casa de John, às vezes assistíamos, principalmente quando o episódio era de alguma forma educacional e despertava o interesse dos 2 meninos. O tema de alguns dos primeiros programas a que assistimos era a linguagem dos golfinhos e dos chimpanzés, sob a tutela dos pesquisadores de umas tantas universidades. Um outro se voltou para o canto dos pássaros e ainda lembro do choque que aqueles programas me causaram. Eles foram uma revelação. Humanos comunicando-se com animais, animais comunicando-se com humanos e humanos aprendendo como os animais comunicavam-se. Enfim, para mim, uma espécie de milagre. Sabia vagamente que uma mulher chamada Jane Goodall estava na África estudando os chimpanzés. E também sabia vagamente que 3 pesquisadores europeus, Carl von Frisch, Konrad Lorenz e Nicolas Steenbergen, tinham ganhado o prêmio Nobel no outono anterior pelos estudos de algum aspecto do comportamento animal, mas não tinha absorvido o assunto e por que era importante. Não me passava pela cabeça que pesquisadores de renome realizavam estudos sérios sobre como os animais viviam e como suas mentes funcionavam. E definitivamente não estava informada de que um homem chamado Donald Griffin, que ganhara notoriedade por ter descoberto como os morcegos navegam via sonar,
liderava uma revolução na forma com que os biólogos entendiam a mente e o pensamento dos animais. Não se esqueça, o MIT não era exatamente um lugar que lidava com esse tipo de tópico, e eu ainda não tinha entrado em contato com essas pesquisas. Gente, eu acho que a gente tem uns 4 minutinhos. Eu vou tentar avançar o máximo, mas eu acho que não vai dar tempo de a gente terminar esse capítulo hoje. Aí a gente vai marcar onde a gente vai parar, para depois a gente dar continuidade, tá? Então eu vou mais uns 3 minutinhos. 3, 4, 5. A gente tem 4 minutos. Sendo assim, nem desconfiei, de forma instantânea e inevitável, que ali estava o meu futuro. Não fazia ideia do que faria e nem como, mas algo naquele momento me fez ter uma daquelas raras sensações que se tem quando se sabe o que é o certo e qual caminho seguir. Pela falta de conhecimento do corpo complexo da biologia animal, as aulas no ensino médio limitavam seu aparelho digestório e coisas afins. Não seria de surpreender que até então não tivesse me ocorrido pensar com seriedade no estudo dos animais como uma carreira. Ainda não tinha acordado no meio da noite cogitando, ora, acho que poderia estudar a comunicação entre humanos e animais, em vez de quebrar pedras com uma química que não já me satisfaz. E assim lá estava eu, pronta para deixar de lado anos de trabalho universitário, de forte compromisso e esforço, para estudar química e fazer disso uma carreira, a fim de embarcar em uma aventura para a qual eu não tinha nem conhecimento nem treinamento. John Dowling, nosso anfitrião, era professor no departamento de biologia em Harvard e, portanto, a pessoa ideal para me orientar. Eis o que ele disse: sim, a pesquisa do comportamento animal é uma ciência verdadeira. E aqui em Harvard realizamos alguns estudos sobre o assunto. Se você está tão interessada nisso, por que não vai até o Museu de Zoologia Comparada e conversa com o pessoal de lá? Fui. E, como resultado da conversa, comecei a frequentar cursos e seminários a respeito do comportamento dos pássaros, cognição infantil e linguagem. Além disso, lia com voracidade tudo e mais o que fosse preciso para me preparar e chegar aonde queria chegar. Continuava a cumprir a carga horária necessária para o término do meu doutorado em Química, mas já tinha recebido um novo chamado. Tomei conhecimento do trabalho pioneiro sobre a comunicação entre humanos e chimpanzés de pessoas como Allen e Beatrice Gardner, David Primark e Duane Rumbaugh. Ouvi as declarações de Peter Mahler sobre as descobertas dele, sobre como os pássaros aprendem os seus cantos. Estava capturada por essa nova área da ciência, totalmente nova para mim e também nova para a própria ciência, porque aqueles pesquisadores estavam explorando um tema desconhecido. Além de levantar a possibilidade de ensinar rudimentos de linguagem humana para os animais, eles provavam a extensão do pensamento e da comunicação animal. O conhecimento científico da época insistia na tecla de que os animais eram um pouco mais que autômatos, sem raciocínio, e que simplesmente respondiam aos estímulos do ambiente. O surgimento daquela nova ciência revertia completamente esta visão. Era uma verdadeira revolução e eu queria fazer parte dela. Sensacional, né, gente? Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, porque faltam 2 minutos. A gente está na página 58, né? Terminamos o primeiro parágrafo da página 58. E aí, no próximo sábado, a gente começa daqui e aí prossegue para finalizar o capítulo, que falta pouca coisa, e começar o capítulo 3, tá bom? O que vocês estão achando dessa leitura, gente? Agora só vai melhorar, só vai melhorar. Vai começar, né, a contar a história dela, a trajetória, enfim. O que é que vocês estão achando, hein? É uma história de vida fantástica, né? Muito aprendizado com ela, né? Desde como ela teve a infância, né? A ligação com os pais, o porquê de tudo, né? A próxima live, Vanessa, no próximo sábado. Aí eu vou deixar uma pesquisazinha nos stories. Muito bom, estou amando, eu também estou amando. Mulher de garra, fantástica ela.
Estou adorando, que ideia boa em fazer essa leitura. Que bom, Doraci. Eu estou gostando muito de estar aqui com vocês, a gente lendo esse livro tão importante. Então, próxima leitura será no próximo sábado e eu vou deixar nos stories uma pesquisa. Qual o melhor horário para vocês? Às 17 no sábado ou às 18 no sábado? Aí vocês vão respondendo lá durante a semana. Muito bom, Vanessa. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Ela sofreu muito, verdade, Jean, sofreu muito. Mas ao mesmo tempo, a cada sofrimento, né, a cada dificuldade que ela tem passado desde a infância, ela só vai superando, né, só vai se fortalecendo, né? De fato, é só ela para saber o quanto ela sofreu, né? Mas assim, foi se fortalecendo ao longo do tempo e foi assim, persistente, né? E se firmou, conquistou, foi conquistando o seu espaço, né? Então, gente, próximo sábado, às 17 ou às 18, aí vocês que vão escolher, certo? Aí, na segunda e na terça também, próxima segunda e terça. Aí, segunda e terça é às 19h30, porque eu trabalho até às 19h. Aí, 19h30 a gente entra com a live e fica com esses dias fixos, segunda e terça. E nos finais de semana que eu tiver por aqui, a gente combina e aí entra também. Mas a próxima live vai ser no próximo sábado. Tá combinado assim? Então, gente, é isso. Eu vou encerrar para poder salvar, deixar salva para quem não assistiu, quem não pôde assistir ou quem quer rever, né, assistir, tá? Mais uma vez eu agradeço a presença de todo mundo. Né? A gente teve um probleminha com conexão, com fone, mas a gente vai melhorando isso aí ao longo da semana, tá bom? Obrigada a todo mundo, uma ótima semana aí para todo mundo, que a gente já começa na quarta, né? E é isso, tá? Vai passar rápido, vai chegar rápido o sábado pra gente continuar a nossa leitura, tá? Então, um beijo grande para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, tá? Vou desligar para salvar.